Olá, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Denise. Estamos nos encaminhando para mais uma aula de avaliação de impactos ambientais. Como vocês viram e a gente já comentou, o desenvolvimento de aula já traz para a gente aí então tarefas para C1 e já estamos também nos aproximando de uma C2. E aí dessa forma a gente vai retomar aqueles conceitos básicos e começar a adensar o nosso conhecimento a respeito dos impactos ambientais então. Vamos lá? Bom, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje tratando de conceitos. Muitos desses conceitos, muitas das vezes nós entendemos, mas não temos bem consolidados na cabeça. Então, na aula de hoje a gente vai tratar alguns desses conceitos. O primeiro deles é o conceito de meio ambiente. O que vem a ser então o meio ambiente? O meio ambiente, à luz da Lei Federal 6938 de 81, representa o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E aí, dessa forma, esse conceito nos leva a diferentes interpretações. Pode-se entender o meio ambiente, então, como um conjunto de unidades ecológicas que vão abrigar todas as formas de vida, mas também podemos ampliar a nossa visão e entender o meio ambiente como ambiente no qual elementos naturais, artificiais, culturais se equilibrem de todas as formas. E aí, assim, é importante que nós entendamos a interpretação do meio ambiente balizada na análise legal do termo, para que nós entendamos que num ambiente nós temos a interação do meio físico, do meio biótico e do meio antrópico. Eu tenho então a ação dos seres vivos de uma forma geral, todas as dinâmicas populacionais dos seres vivos acontecendo nesse ambiente. Eu tenho toda a estruturação social humana nesse ambiente e eu também tenho os fatores físicos que ocorrem nesse local. Então, caso nós consigamos entender bem o conceito de ambiente, interagindo esses três fatores, podemos entender melhor também o alcance dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental. Eu deixei para vocês, na pastinha do AVA, um videozinho bem curto que relaciona essa questão, meio físico, meio biótico e meio antrópico. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo logo quando a gente finalizar esse vídeo aqui, ok? Vamos seguir? Bom, estabelecendo então essa inter-relação entre o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, que é aquele no qual o ser humano estabelece as suas relações e as suas ações, a gente pode entender que o ser humano interage e altera o ambiente como um todo. A partir do momento que ele ali se estabelece, ele tem o seu conjunto de regras, como já está dizendo aí no nosso slide, conjunto de regras, conjunto de técnicas, saberes, valores, ações, manifestações artísticas, sociais, linguísticas. À medida que o ser humano vai vivendo no ambiente, ele também interage com esse ambiente. E aí é importante que a gente consiga, então, estabelecer bem esta relação do homem com o meio. E aí, assim, a gente parte para o conceito de cultura. O que vem a ser uma cultura, então? Citando Morin e Kearney, citação de 1993, a cultura consiste no conjunto de regras, conhecimentos, técnicas, valores, mitos, que permite e assegura a alta complexidade do indivíduo e da sociedade humana.
e que, não sendo inato, precisa ser transmitido e ensinado a cada indivíduo em seu período de aprendizagem para poder se auto-perpetuar e perpetuar a alta complexidade antropossocial. Então a gente sabe que o ser humano, ao longo de sua história, se desenvolveu em sociedade. E essa sociedade humana acabou criando seus hábitos, seus costumes, suas regras, suas condutas. E isso, mesmo não sendo inato, ou seja, as pessoas não nascem com isso, elas acabam absorvendo isso pela vivência, pelo meio no qual ela está inserida e passa então a comungar com aquela ideia, com aquelas ações, aquele conjunto de regras sociais do grupo no qual ela está. E aí a gente vê então que as sociedades humanas estabeleceram culturas, estabeleceram então conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais. Muitos dessas manifestações são materiais, elas são manifestações físicas, outras não. Muito da cultura é imaterial. São elementos abstratos que fazem parte dessa sociedade e dizem respeito às suas práticas e seus domínios da vida social dentro desse determinado grupo. E aí, dessa forma, a gente para pensar como que essa cultura material, que é a cultura concreta estabelecida pelas sociedades humanas, e a cultura imaterial, as suas condutas, comportamentos na sociedade, como que essa conduta humana, como que essa cultura humana está frente à questão do meio ambiente. Como ela se insere no meio ambiente? Como que as ações humanas impactam positivamente, negativamente, de forma indiferente? Bom, resumindo, ao longo do tempo, as sociedades humanas se desenvolveram e com esse desenvolvimento, a cultura passou -se a estabelecer. Então, códigos, linguagem passou a ser estabelecida, regras de conduta, festividades. Com o tempo, nós chegamos, especialmente a partir da Revolução Industrial, a desenvolver ferramentas, instrumentos, equipamentos, métodos para facilitar a nossa vida, para aumentar o ganho, aumentar o capital. E com isso, houve então o desenvolvimento da industrialização. Em seguida, tempos depois, houve uma expansão das cidades, um aumento da aproximação dessas pessoas dos seus postos de trabalho. A urbanização passou a ser um ponto que foi levado em conta dentro da contribuição da sociedade humana no meio. Hoje nós temos a verticalização das cidades, por exemplo, que é uma dessas contribuições e alterações que o ser humano realiza no meio, no espaço físico no qual ele ocupa. E aí, dessa forma, a gente percebe que essas alterações, então essas interações do meio antrópico acabam gerando alterações no meio que muitas das vezes não são favoráveis, não são benéficas. E aí, dessa forma, a gente começa a definir o termo poluição e o termo degradação ambiental. Essa definição que nós vamos dar agora, ela também é à luz da Lei 6938 de 81. E lá no artigo 3º traz-se, então, o seguinte dizer: para os fins de definição nessa lei, entende-se por degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das características do meio ambiente. E poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Assim, nós entendemos que o poluir, já puxando o gancho aí para a palavra de origem latina, que está destacado aí no slide, poluere, significa profanar, macular, manchar, estragar, sujar. E muitas das vezes, as atividades humanas, ao se desenvolverem ao longo do tempo desconectado com uma ideia de que o meio antrópico faz parte do meio ambiente, acabaram não sendo planejadas de forma a poupar o meio como um todo. E aí, dessa forma, a gente percebe a ocorrência de danos nesse local. Esses danos, eles podem ser na forma de degradação ambiental ou podem ser na forma de poluição. A degradação ambiental, então, como o slide já mostra pra gente aí, trazendo uma referência à lei, consiste na alteração adversa, alteração negativa das características do meio. Não necessariamente aqui eu tenho uma emissão, tá? É bom a gente diferenciar o termo, então, degradação e poluição. No caso da degradação ambiental, eu tenho uma alteração das características do meio que não foram favoráveis. Não necessariamente eu tenho uma emissão de alguma determinada substância que precisa ser medida, que tem a possibilidade de ser monitorada e aferida com o uso de algum instrumento. Não. Nesse caso, não. Já a poluição, ela traz esse perfil. Ela é uma degradação que é resultante de atividades humanas que permitem que haja uma medição, uma detecção de valores orientadores para verificar se há ou não o lançamento de determinada coisa no ambiente. Então, as atividades humanas desconectadas então do conceito de ambiente integrado levaram à ocorrência de degradação ambiental e de poluição ambiental. E aí, dessa forma, a gente tem, então, prejuízo, tanto à saúde humana, quanto à saúde das outras espécies, quanto ao meio, de uma forma geral. E aí, como nós estávamos falando, a poluição, então, ela é caracterizada como a inserção de matéria ou de energia no ambiente. E essa matéria ou energia, ela pode ser quantificada. Essas medições são realizadas com o uso de instrumentos específicos e elas são comparadas a partir de parâmetros ou valores orientadores que já são conhecidos, já são divulgados junto à legislação ambiental. Então, a nossa imagem aí à direita, logo acima, nos mostra alguns exemplos de emissão de poluição. Eu tenho emissão atmosférica sendo mostrada ali, tenho lançamento de efluente num local inadequado. As atividades agrícolas, muitas vezes, geram também uma poluição para o solo devido ao uso de pesticidas, uso de fitossanitários de uma forma geral. As atividades comerciais, muitas das vezes, também geram uma poluição devido ao mau gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, mesmo sendo resíduos sólidos com característica comercial, né, resíduo sólido urbano, a gente tem aí, então, ainda uma quantidade muito grande de resíduo sólido sendo gerado, que caracteriza a poluição para um ambiente. E vemos aí também a área da construção civil sendo demonstrada aí na imagem, que infelizmente também ainda é uma grande geradora de poluição para o ambiente. É legal a gente destacar então e diferenciar a questão da degradação ambiental e da poluição ambiental. Vou usar a construção civil como um exemplo. As atividades de construção civil, elas retiram uma quantidade muito grande de matéria-prima do ambiente. E caso essa retirada não seja feita de forma planejada, não seja feita de forma adequada junto ao ambiente,
pode ser gerada uma degradação ambiental. A extração de areia, por exemplo, numa área de proteção permanente, nem é algo que seja, eu vou dizer assim, não é algo que seja pensável, mas infelizmente a gente sabe que extrações ilegais acontecem. E aí, assim, a gente vê que há uma degradação ambiental ali, mas não necessariamente há geração de uma poluição, porque eu não estou tendo emissão naquele local, eu não estou lançando nada naquele local, quando se faz essa extração. Eu estou gerando uma degradação naquele ambiente. Entretanto, se eu falo de reformas, relacionando então ainda a construção civil, se eu falo de reformas, se eu falo de edificação mesmo de um empreendimento, e esses resíduos que sejam gerados ali não sejam devidamente gerenciados, ele pode gerar uma poluição no ambiente, caso ele não receba uma disposição final adequada. E aí então a gente já puxa o gancho para a definição de impacto ambiental. À luz da legislação brasileira, temos que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, resultantes da atividade humana, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Essa definição está na CONAMA 1 de 86. Para a gente começar a situar o termo impacto ambiental na cabeça, então, vamos partir dessa imagem que mostra um gráfico relacionando indicadores ambientais e um projeto que está sendo desenvolvido ao longo de um tempo. O que é um indicador ambiental? Indicadores ambientais são informações estatísticas quantificadas que são utilizadas nos processos decisórios que envolvem o meio ambiente, os recursos naturais e as atividades humanas relacionadas. Ou seja, quando um projeto começa a ser executado, ele gera um impacto ambiental, certo? E aí, os indicadores ambientais, eles quantificam esses danos, digamos assim, essas alterações que são realizadas no meio, nos recursos naturais, e aí serve como meio para se tomar decisões sobre os caminhos a serem seguidos a partir daí. Dessa forma, caso um projeto seja desenvolvido com um planejamento visando a não degradação ambiental ou a mínima, digamos assim, minimizar os impactos ambientais gerados, a gente percebe aí que no início, ou seja, na implantação do meu empreendimento ou, enfim, no início da execução do meu projeto, há um impacto ambiental, entretanto, ao longo prazo, ele acaba sendo minimizado. Quando não há essa adequação, quando não há esse pensamento em prol da minimização desses impactos, então a gente vê que eles continuam acontecendo ao longo prazo. A gente vê aí nessa imagem, então, duas vistas diferentes do mesmo local. A primeira foto, então, mostrando o ambiente lá no Pará, no seu estado natural, e a segunda, já coberta por rejeitos de lavagem de bauxita. Ali no local, então, uma atividade humana foi desenvolvida, uma atividade industrial humana, e aí não houve um planejamento adequado. E aí, desta forma, o impacto ambiental foi gerado, aquele ambiente foi degradado. Impactos ambientais podem ocorrer de diversas formas, temos aí alguns tipos para a gente parar para pensar. Lembrando que impacto ambiental é toda e qualquer alteração que é realizada no meio, não necessariamente o impacto ambiental vai ser negativo ou adverso. Muitas das vezes, o impacto ambiental pode ser benéfico. Então, a gente tem aí essa primeira classificação, o impacto positivo ou benéfico, quando a ação
resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Por exemplo, um projeto de recuperação de uma área degradada, numa área de rio, de mata, enfim, ele representa um impacto no ambiente. Esse impacto, ele traz melhoria para os parâmetros ambientais. Dessa forma, eu tenho um impacto positivo, então. Entretanto, existem os impactos adversos, como a gente já comentou, são os impactos negativos, aqueles que resultam em danos à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Impactos diretos são aqueles que são simples, causa-efeito. Houve um lançamento de efluente num determinado córrego e esse córrego passou a apresentar um quadro de eutrofização logo em seguida. Impacto direto. Mas, às vezes, o impacto ambiental pode ser indireto, resultante de uma reação secundária ou quando é parte de uma cadeia de reações. Um projeto de recuperação de uma área degradada, numa área de rio, de mata, enfim, ele representa um impacto no ambiente. Esse impacto, ele traz melhoria para os parâmetros ambientais. Dessa forma, eu tenho um impacto positivo, então. Entretanto, existem os impactos adversos, como a gente já comentou, são os impactos negativos, aqueles que resultam em danos à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Impactos diretos são aqueles que são simples, causa-efeito. Houve um lançamento de efluente num determinado córrego e esse córrego passou a apresentar um quadro de eutrofização logo em seguida. Impacto direto. Mas, às vezes, o impacto ambiental pode ser indireto, resultante de uma reação secundária ou quando é parte de uma cadeia de reações. O local de impacto desse dano, né, dessa degradação ambiental, pode ser local, afetando então o próprio sítio e suas imediações, pode ser regional, afetando além das imediações daquele local. Esse dano também pode ser estratégico, quando a ação tem relevância no âmbito regional ou nacional. Pode ocorrer a médio ou a longo prazo. Pode ser um impacto temporário, que vai ter uma duração então determinada. Pode ser um impacto permanente, quando o impacto não tem possibilidade de ser revertido. Infelizmente, hoje a gente tem alguns exemplos, né, de impactos ambientais bem graves no Brasil, como, por exemplo, a situação que nós verificamos nas cidades de Brumadinho, Mariana, que ainda está em estudo para verificar o grau de degradação daquele local, para verificar se há possibilidade de reversão. Mas alguns dos danos, alguns dos impactos ali gerados, sabe-se já hoje que dificilmente há possibilidade de reversão. Impacto cíclico, quando os efeitos se manifestam em intervalos de tempos determinados. E impacto reversível, aquele que, quando cessada a ação, o ambiente volta à sua forma original. Nós vemos em diversas notícias a questão da redução dos índices de poluição em diversas cidades, em virtude da quarentena que nós estamos passando por causa da pandemia do coronavírus. E aí a gente já consegue perceber, então, que esses são impactos reversíveis. Percebe-se, então, que vários fenômenos advindos da poluição atmosférica, poluição hídrica ou poluição de solo, foram minimizadas a partir da diminuição das atividades humanas. Então, finalizando essa parte de abordagem dos tipos de impacto ambiental, a gente já consegue perceber, então, que nem todo impacto ambiental está relacionado à poluição direta, mas toda poluição gera impacto ambiental. Nessa lâmina eu especifiquei um pouco mais os impactos ambientais
diretos. A gente já comentou que os impactos ambientais podem ser classificados de diversas formas, dentre elas, direto e indireto. Os impactos diretos são aqueles chamados de primeira ordem, que são aqueles determinados diretamente pelas atividades impactantes em todas as fases do empreendimento. Então, exemplos aí: mudança na dinâmica do rio, retirada de vegetação, retirada de moradores, supressão de vegetação, perda de abrigo para os animais, alagamento de terras agricultáveis, interrupção de rotas migratórias de peixes, geração de ruídos e poeira, aumento no trânsito de veículos pesados e criação de empregos. Olha só que bacana, eu coloquei vários pontos de impacto ambiental adverso, mas o último, a letra I, criação de emprego, é um impacto ambiental benéfico. Então essas coisas também são levadas em conta quando dá análise de um impacto ambiental. A gente precisa lembrar que a gente já iniciou a nossa discussão falando que o ambiente não é composto apenas pelo meio físico e o meio biótico, ele também é composto pelo meio antrópico. Então há de se levar em conta os aspectos relacionados à cultura e sociedade. A criação de um emprego, então, nesse caso, vem a trazer um impacto benéfico. Entretanto, todos os outros acima são impactos maléficos, impactos adversos ao ambiente. Os impactos indiretos, por sua vez, que a gente chama de segunda ordem ou até de terceira ordem, dependendo, são aqueles decorrentes dos impactos diretos, ou dos de segunda ordem, né? E que são resultado, então, da interação de impactos através de processos acumulativos e de sinergia. Então, a gente vê aí, como exemplo, alteração na qualidade do reservatório. Por que a gente chama isso de um impacto indireto? Porque a alteração na qualidade do reservatório advém de diversas outras ações diretas. O lançamento de um determinado efluente, a exposição à radiação que pode ser feita ali dentro daquele reservatório, que pode gerar um aumento de uma população de microalga, enfim, diversos problemas que podem, diversos impactos diretos que podem desencadear a ocorrência desse impacto indireto. Outros exemplos: intensificação da caça e da pesca, perda da diversidade de plantas e animais, aumento de determinadas doenças, mudança no uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, sobrecarga na infraestrutura urbana. Por exemplo, quando instala-se uma determinada indústria num local, aquela indústria ela já gera um impacto ambiental adverso logo quando da sua instalação. E indiretamente ela aumenta a população ali no entorno. As pessoas que vão trabalhar ali acabam vindo, morando ali perto. E aí há uma sobrecarga na infraestrutura urbana daquela região. Então este impacto é um impacto indireto, que é advindo da presença daquela indústria no local. Então, impactos ambientais negativos, diretos e indiretos, são causadores, então eles são o motivo da existência do chamado passivo ambiental. O que é o passivo ambiental? Passivos ambientais são as obrigações que todas as instituições, empresas têm com a natureza e com a sociedade, cujo objetivo é investir em benefícios ao meio ambiente, visando compensar os impactos causados à mesma. Na imagem aí a gente mostra uma balancinha, então eu tenho as atividades humanas, desenvolvimento industrial, desenvolvimento urbano e a necessidade de compensar, a necessidade de contrabalancear com a preservação do meio biótico, físico e antrópico. E aí, dessa forma, os danos ambientais gerados, eles precisam de compensações. Essas compensações são os chamados passivos ambientais. É importante a gente focar que não é pela existência da possibilidade de execução, de pagamento de passivos ambientais, que esteja liberada a ocorrência, né, a realização de degradação ambiental, de forma alguma. A ideia
se prevê o princípio de poluidor-pagador. Gerou o dano, compensou. Mas isso não quer dizer que o dano esteja liberado pelo fato de que a existência da compensação e do pagamento, do cumprimento, né, de passivos ambientais. Então, mais uma vez, solidificando então a nossa definição, o impacto ambiental é conceituado como qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes, provocados pela ação humana, seja no meio biótico, seja no meio físico ou no meio antrópico, provocada por ações humanas. O efeito sobre o ecossistema, sobre uma ação induzida pelo homem, é uma outra definição dada por um outro autor que destaca também a ação humana sobre esse impacto. E a última definição que a gente traz hoje é a mudança de um parâmetro ambiental num determinado período, numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Então, todos os nossos autores colocaram aí como destaque a questão dos efeitos da ação humana sobre o ambiente. O conceito de impacto ambiental refere-se, então, exclusivamente aos efeitos da ação humana. Fenômenos naturais, como tempestades, enchentes, incêndios, terremotos, eles acontecem, eles geram alterações, mas eles não são caracterizados como impacto ambiental. O termo impacto ambiental, galera, ele entrou na terminologia e na literatura ambiental desde então a Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso, só relembrando. Essa lei foi aprovada em 1969, entrou em vigor em 1970 e a partir daí, esse modelo de legislação que se instalou nos Estados Unidos passou a ser copiada por muitos locais. Essa lei exigia, então, a preparação de uma declaração detalhada sobre o impacto ambiental de iniciativas do governo federal americano. É um filhote, né? É uma prévia do estudo de impacto ambiental, essa declaração detalhada. Logo após, então, todas as influências advindas da Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos, a gente teve, então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que foi a Rio 92, que nós já comentamos, que veio posteriormente a Estocolmo, 72, né? E ela já traz, então, a difusão do termo avaliação de impacto ambiental. Então, trazendo aí um trechinho, a avaliação do impacto ambiental como um instrumento nacional deve ser empreendida para as atividades propostas que tenham probabilidade de causar um impacto adverso significativo no ambiente e sujeitas a uma decisão da autoridade nacional competente. Então, já trazemos aí, então, a questão de análise de impactos adversos que sejam significativos no ambiente e que fiquem sujeitos à decisão das autoridades nacionais competentes. A Agenda 21 também cita o termo AIA, e aí nós temos alguns exemplos de menções do papel da AIA que veio aí junto ao documento da Agenda 21. Vamos lá. Certificar de que as decisões relevantes sejam precedidas por avaliação de impacto ambiental que, além disso, levem em conta os custos das eventuais consequências ecológicas. Está lá no capítulo 7, que trata da promoção do desenvolvimento sustentável nos assentamentos urbanos. Na aula passada a gente falou de desenvolvimento sustentável. Seguindo, lá no capítulo 9 a gente tem duas citações, que é o capítulo que trata da proteção da atmosfera. Então, a gente tem lá, promover o desenvolvimento no âmbito nacional de metodologias adequadas, a adoção de decisões integradas de política energética, ambiental e econômica com vistas ao desenvolvimento sustentável por meio de avaliações de impacto ambiental. E desenvolver, melhorar e aplicar métodos de avaliação de impacto ambiental com o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial sustentável. E lá no capítulo 11, que trata do combate ao desflorestamento, a gente tem
a citação, realizar análises de investimento, estudo de viabilidade que incluam a avaliação de impacto ambiental para a criação de empresas de processamento florestal. E aí, traçando um pouquinho o histórico da gestão ambiental e da avaliação de impacto ambiental no Brasil, a gente vê alguns exemplos de instrumentos legais e instituições que foram desenvolvidas no país desde 1934 até agora para fins de estabelecimento de órgãos competentes para verificação de impactos ambientais adversos significativos. Então, a gente tem aí a ANEEL, o Serviço Florestal, o IFAM, o IBAMA, né? Temos a questão da instituição, da legislação. Então, a gente tem aí a legislação que trata do zoneamento ambiental, Estatuto da Cidade, zoneamento ecológico econômico, Política Nacional de Meio Ambiente, dentre outros. Eu não vou fazer a leitura, mas eu deixo para vocês aí essa tabela demonstrando esse histórico de instituição mesmo, de legislações e de ambientais que visam essa avaliação e monitorização. E aí eu fecho a aula de hoje, gente, trazendo uma listagem de empreendimentos sujeitos a estudo de impacto ambiental conforme a CONAMA 1 de 86. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para fixação dos conteúdos que a gente comentou na aula de hoje e estou aguardando vocês na webconferência e no chat da FAESA, tá? Beijos, até lá!